Boa noite, tudo bem? Primeiramente, me chamo João Paulo, o pessoal já me conhece. Eu sempre fui obeso, e hoje eu vim falar um pouco desse processo, do meu emagrecimento, da minha vida, da minha vitória. E aí eu quis compartilhar um pouco disso tudo que eu vivi, que eu aprendi e que eu entendi. Então, antes de eu trabalhar o processo realmente do emagrecimento, eu vou contar um pouquinho só da minha história, pra vocês me conhecerem. Eu vim de uma família que sempre foi obesa, Então tem aquele movimento dentro da própria família, dentro da própria genética e daquele próprio conjunto de crenças que a família carrega de ser obeso. Então, quais eram as primeiras justificativas? Ah, meu pai é obeso. Ah, minha família é obesa. Ah, tem sempre aquele movimento de justificativa, de desculpa, de colocar sempre aquele movimento assim, eu sou vítima. E não adianta. Enquanto eu não realmente entendi e aprendi sobre o processo de emagrecimento aqui dentro, eu não consegui ser magro. Porque antes de eu ser magro, eu precisei entender o que era realmente esse movimento, de me manter assim. Então, o movimento inicial, ele se deu, na verdade, justamente pela insatisfação de ver que o meu pai a vida inteira tentava emagrecer e não conseguia. E aí eu contava com a mesma desculpa, de eu tentar emagrecer e também não conseguir. Até um belo dia, eu com 20 anos de idade, fui no médico, eu estava com problema de joelho, colesterol, tomava remédio de hipertensão, diabetes, estava todo fodido, vamos falar assim, felizmente, passei por isso. Felizmente, depois vocês vão entender o porquê. Então, assim, quando eu passei por tudo isso, o médico chegou pra mim e falou assim, meu pai tinha acabado de falecer, tinha pouco tempo, e faleceu justamente devido à obesidade. Quando eu me percebi honrando aquele processo todo, que a família era obesa, que eu era obeso e que eu ia morrer assim porque minha família é assim, aquela desculpa de a minha genética, Então, quando eu entendi tudo aquilo, que eu comecei a... Opa, peraí, Mas eu entendi por quê. O médico chegou pra mim, e falou o seguinte, você tem 20 anos de idade. Se você quiser viver bem e muito, você tem que emagrecer. No ritmo que a sua saúde está, que a sua mente está, que o seu processo de vida está, você vai morrer antes dos 40 anos. Eu, de verdade, saí de lá desesperado, chocado, triste, revoltado, todos os sentimentos possíveis que aumentariam a minha obesidade. Por que sentimentos que aumentariam a minha obesidade? Hoje eu entendo. Vou mostrar para vocês um pequeno processo disso. Só virar a câmera. Essa imagem. Ela retrata, na verdade, um processo de emagrecimento. Por fora tá ali mostrando o quê? Uma pessoa, aqui embaixo, é a pessoa que está obesa. Está porque ela não é, gente. Não pactua isso com o seu hoje, E ali dentro a pessoa está lapidando o ser, a consciência de ser magra. E aí, o que isso diz, Como que a gente entende isso hoje? Então, assim, como eu já disse, tem o conjunto de crenças, que a gente carrega da família, que a gente carrega do movimento ali em volta da gente, de carregar aquela família obesa. Então, dentro de nós, o nosso DNA quer sim honrar a família, só que honra não só nas qualidades positivas, honra também nas qualidades negativas. E aí, quando a gente começa a entender todo esse processo dentro da gente, o que a gente começa a fazer? Eu vou começar a trabalhar de dentro. Então, é justamente o de dentro. Efeito sanfona significa o quê? Eu emagreço fisicamente, E, consequentemente, a minha mente não seguiu o mesmo processo. E aí, quando eu reduzo a dieta, como eu não me adaptei àquele processo, eu vou começar a ganhar peso novamente. São vários blocos dentro da gente, que é a ausência de pertencimento. Às vezes a gente acredita que para ser enxergado precisa ser grande, que para ter prosperidade, que precisa ser grande, que tem vários movimentos que, para ser, grande, é preciso,
né? Mas na verdade não é. Eu posso ser próspero e magro. Eu posso ser feliz, né? Visualizado pelas pessoas e ser magro. Ter boas relações, ser enxergado pelas pessoas e ser magro. Só que o conjunto de crenças dessas pessoas estão sobrecarregando esse sistema. E aí o que acontece? Né? O principal movimento é justamente esse. Nós devemos então entender o movimento do conjunto de crença, do ambiente em que eu vivo, das pessoas com quem eu vivo, do que eu já guardei daquilo dali. Para quê? Para eu começar a modificar. Então, no movimento de emagrecimento, é necessário o quê? Eu entender não só que a alimentação tem que ser equilibrada, não só que eu tenho que fazer atividade física. Sim, isso é o mínimo. Né? Mas ainda assim tem um processo mental. Ainda assim tem um processo de cura muito maior do que o processo inicial que a gente entende. Né? Então, assim, para hoje, agora, nesse exato momento, um pouquinho só, e olha ao redor de você. As pessoas com quem você convive, as pessoas com quem você se relaciona, a sua família, num contexto geral, que tem um movimento mais próximo, porque, lógico, tem família que é mais distante. Começa a reparar quais os conjuntos de sensações, de sentimentos, de justificativas que cada um tem. Por exemplo, minha vida inteira eu vivi dentro de uma família que comer doce é bom, e ainda eu amo doce, só que hoje eu consigo entender o meu movimento, que para eu ser doce, né, no sentido físico, eu posso ser sem excessos de açúcar dentro de mim. Então eu curei esse movimento porque toda vez que eu ficava azedo, que eu ficava estressado, eu tentava suprir movimentos dentro de mim com processos alimentares. Quando a gente vai entendendo isso, a gente começa a entender vários os sentidos. Como assim? Eu vou explicar um pouquinho para vocês do que é tudo isso. O nosso corpo, né, ele vai funcionar sempre, tá? De dentro para fora. Então, o que acontece? Todos os dias, quando a gente vai dormir, a gente acessa uma onda cerebral que chama teta. Teta é, na verdade, aquele estágio subconsciente. O que é o estágio subconsciente? É quando eu tô começando a dormir, às vezes alguém vai lá e chama, eu volto aquele movimento assustado, e aí eu entendo o quê? Que eu estava com a mente acordada e com o corpo físico dormindo. Então eu estava com a minha biblioteca da mente aberta, guardando informações de vidas, do que eu estudei, do que eu trabalhei e do que eu guardei. Pode ser uma raiva, um amor ou qualquer outro movimento que eu tenha vivido. E aí quando a gente entende que todos os dias a gente guarda processos dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, a gente entende então agora o que é um processo energético. O processo energético nada mais é do que os sentimentos e as sensações que eu guardei daquele dia até chegar no dormir. Entendendo isso, a gente começa a entender que a biblioteca é diferente do filme, né? Aquele Divertidamente, que tem ali, né, na Netflix, em vários outros Disney Plus, ou às vezes até no YouTube tem. Ele retrata um pouco dessas memórias, né? Através de umas bolinhas, uns glóbulos, né? Eles vão guardando as memórias. Só que no filme fala que apaga. Só que não apaga. O seu cérebro tem bilhões de neurônios. E eles guardam bilhões de informações. Bilhões de informações para quê? Para justamente influenciar a sua vida. Influenciar pode ser de forma positiva ou pode ser de forma negativa. E aí o que acontece? A escolha é sua. Ah, a escolha é minha, oh meu Deus, mas eu nem sabia. Mas hoje que você sabe, vamos tentar então começar a mudar tudo isso. Tentar não vamos mudar, porque quem tenta falha. Vamos começar a corrigir esse processo. Então o que acontece? A gente entende o nosso processo em 2 pontos, né? Na autorresponsabilidade e no direito de escolha. Logo, se eu tenho direito de escolha, eu sou responsável por aquilo dali. Como assim? Eu sou responsável pelo que eu compro de alimento, pelo que eu ingero, né? Eu vou ingerir todo aquele alimento, eu que escolhi ingerir aquilo dali. Quando a gente entende também todo aquele processo que está ali dentro, guardado dentro de mim, por exemplo, se minha vida está azeda, eu vou comer um doce que vai aliviar, né? Tem uma crença assim. Ah, porque a minha genética é obesa, então eu vou comer mais para eu me sentir pertencente àquela família. Tem pessoas que são assim. E aí a gente vai começando a entender que se eu não quebrar aquilo dali, por mais que seja do nascimento, por mais que seja às vezes do meu pai, por mais que seja às vezes do meu bisavô que tá ali dentro guardado, eu tô honrando. Então quando a gente entende que eu tenho que quebrar esses blocos de identidade, esses blocos de ausência de amor próprio, de movimentos de
não pertencimento, de movimentos às vezes de escassez, seja ela financeira. Porque às vezes a pessoa pensa assim, para eu impor respeito, né, na sociedade, eu preciso ser visto, então eu preciso ser grande. E aí quando a gente vai entendendo todos esses processos, a gente começa a entender o quê? Que às vezes a nossa vida, ela é toda correlacionada com o que a gente tem ali dentro guardado. E aí o que acontece? Quais os principais movimentos que eu tenho ali dentro guardado? Né? Por exemplo, se eu tenho uma família que ela é depressiva, né? Eu vou estar sempre acreditando que eu não tenho merecimento, que eu não tenho potencial, que eu não tenho segurança. E aí o que acontece? Nossa, mas eu não tenho nada disso. O que eu tenho que fazer então para ser visto? Às vezes vai vir uma obesidade, vai vir, por exemplo, a depressão, e vai vir outras doenças correlacionadas a tudo isso. E aí sempre é bom lembrar, né, relembrar que vem de dentro. Não adianta a gente viver com o movimento aqui de fora se lá dentro tá bagunçado. Né? Então, por exemplo, repetindo agora no movimento do efeito sanfona. Se eu consigo emagrecer no físico, com atividade física, né, e reeducação alimentar, que são dois processos principais disso, eu tenho que emagrecer também as minhas crenças e o meu processo de vida passada, né? Então, o que é o meu movimento de vida passada? Do dia do meu nascimento até o agora, ou às vezes até dos meus ancestrais, pai, mãe, avô, irmão, qualquer movimento ali antes de que eu nasci, que eu possa estar honrando. Então, por exemplo, eu, João Paulo, né, igual eu expliquei para vocês, honrei muito o processo de meu pai. Né? Por que do meu pai? Meu pai era obeso, olha pra você ver, engraçado, tomava remédio de pressão, igual eu comentei no início, também tomei. Diabetes, também tive. Problema no joelho, que ele também teve, eu também honrei. Então eu não honrei só o processo, né, do emocional, né, do sentir a necessidade de comer para substituir um vazio. Eu honrei todos os processos do físico. E aí a gente entende isso, que é o quê? Aquela energia casada, que está ali tão interligado, tão condensado, que a gente começa a não enxergar o quê? O que está de fora. A gente não enxerga que eu posso escolher algo de fora. A gente não enxerga que é possível escolher algo de fora. A gente não enxerga que realmente tem aquele movimento ali fora. E o movimento ali fora, na verdade, é simples. Igual eu falei, é o direito de escolha. Então, por exemplo, qual que é o primeiro processo para a gente começar a entender um emagrecimento saudável? É eu me planejar. Isso pensando no movimento físico. Eu posso fazer curas mentais? Sim. Isso eu vou falar mais pra frente. Então, assim, vou me planejar em qual sentido? Eu vou colocar ali, por exemplo, num planner, né? Ou numa folha em branco, que seja. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Né? Se eu tenho ali um movimento de, vamos pensar aqui, 4 refeições por dia, que é o básico, e mesmo assim é pouco, eu tenho 28 refeições numa semana. Nossa, 28 é muita coisa. Só que 28 refeições no meio de uma semana, a gente pensa o quê? No sábado e no domingo é dia do lixo. E aí então são 4 refeições por dia, dia do lixo são 8. O percentual tá alto. E aí justamente é onde que as pessoas se enganam. E aí também quebra e novamente retorna para o efeito sanfona. Por quê? Elas entenderam o movimento de que ela acreditava que podia viver o dia do lixo, ou os dias, ou o final de semana do lixo. E na verdade não é o final de semana, é uma refeição. Mas é uma refeição que eu vou comer até... Não, gente. Isso aí é o quê? Um conjunto de crença de não saciedade, de não suficiência, de não movimentos internos de quê? De satisfação, né? De quê? Pessoal. Pode ser emocional, pode ser de um relacionamento, pode ter sido uma traição lá no passado que hoje está envolvendo esse mesmo sentimento dentro de vocês. Então, quando a gente vai entendendo tudo que está lá dentro da gente, a gente começa a correlacionar o quê? Todo o nosso processo de eu quero viver assim? Eu posso viver assim? Por que eu quero e eu posso? A gente entende a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é autor da nossa própria vida. Para quê? Ser responsável pelas nossas próprias colheitas. Quando a gente entende isso, a gente começa a plantar de uma forma diferente para colher de uma forma diferente. João Paulo, mas então, se eu alimentar bem já está sendo suficiente. Tá, estaria sendo suficiente se eu me alimentar bem o resto de minha vida.
Não, João Paulo, mas aí fica difícil demais de viver, sim. Porque às vezes, quando você se desregular, você vai desregular em excesso. Então, quando a gente entende esse movimento de planejar, é o quê? Se eu posso, por exemplo, quebrar 10%, seriam 3 refeições, tá, gente? Não é dias, não. E aí eu posso o quê? Quase que um dia completo. Mas não é passar o dia completo comendo. É passar o dia organizando para aquela refeição específica eu comer de uma forma mais tranquila. Então, assim, se eu posso comer mais tranquilo de vez em quando, eu tenho que entender aquele processo que as outras refeições, ou seja, o anterior àquilo, tem que estar equilibrado. E aí cai uma crença. Vivi muito tempo isso, né? E vou contar agora para vocês um pedacinho disso. Por exemplo, eu ficava ali olhando. Nossa, lá, eu ficava desse jeitinho aqui, ó, com aquela carinha de gatinho do Shrek, né? Nossa, lá todo mundo comendo sanduíche e tá todo mundo magro. Mas eu quase não como. E eu não sei por que eu engordo. Gente, entende uma coisa? Não é o sanduíche que está engordando a pessoa. O sanduíche pode ser aquele momento que eu falei da refeição desequilibrada. Todas as outras refeições não estavam desequilibradas. Então, consequentemente, um sanduíchezinho no final de semana, uma pizza, um hambúrguer, um macarrãozinho, uma coisa simples, não tem problema nenhum. Por quê? É um equilíbrio. Ah, então eu posso beber minha cerveja de vez em quando? Deve. Somos seres humanos, devemos ter prazer. No prazer, então, também entra no outro processo. Lembrando, então, que alimentação gera prazer. Então, se eu acredito que só na alimentação eu posso gerar prazer, consequentemente, qualquer outro movimento da minha vida não vai ter prazer. E aí, quando a gente vai entendendo isso, a gente começa a pensar em qual sentido. Do tipo, eu tenho que viver comendo, né? Que era o que eu vivia. Então eu pesei sim 127 quilos e tá tudo certo. Por que eu falei lá no início, e graças a Deus eu passei por isso? Porque graças a tudo isso, hoje eu consegui curar tudo isso na minha mente, curar tudo isso no meu corpo e me formar como educador físico e como terapeuta. Eu usei os meus 2 processos mais pesados, né, que é o processo de depressão e é o processo de obesidade. Para quê? Para me sobressair. Então, quando alguém fala comigo assim, é fácil porque você já emagreceu. Não, gente, não é fácil. É um movimento que a gente vai criando dentro da gente, a gente vai curando dentro da gente, descascando a cebola, né, do cérebro, porque ele funciona como uma cebola e aí as camadas vão se desmanchando e aí eu vou me curando e me abrindo para as infinitas possibilidades. Então, por exemplo, no prazer eu posso ter várias coisas. E tem pessoas que não acreditam nisso. Que é só uma coisinha lá de dentro, é uma coisinha tão pequenininha, não faz diferença na minha vida. Faz sim, gente. Pensa pra você ver. Se eu acredito que a minha alimentação me gera prazer, e eu acredito que mais nada me gera prazer, consequentemente, quando eu necessitar relaxar, eu vou usar só esse ponto aqui. Se eu acredito, né, que na minha relação de relacionamento sexual mesmo, vamos falar assim, também me gera prazer, né? Então, consequentemente, eu tenho 2 pontos de prazer. Então, quando eu estiver necessitado e estiver precisando de alguém, eu vou procurar ou um ou o outro ponto. Então, consequentemente, quanto mais completo eu vou me tornando, mais pontos de apoio eu vou tendo. E mais processos mentais eu tenho de suporte, de me sentir bem comigo mesmo e não sentir o vazio. Como assim o vazio? Lembrando, vamos falar vários movimentos de prazer. Aí nós vamos completar esses 5 dedos, vocês vão entender melhor. Então, o primeiro prazer que eu coloquei ali seria a alimentação. O segundo seria o relacionamento. Amizades, por exemplo, atividade física como hobby, né? Às vezes ler. Então, por exemplo, eu tô de saco cheio do meu trabalho. Não encheu o saco e tal. É aluno, é cliente, pensa assim num movimento pesado. Aí eu tô cansado, eu não tô aguentando mais. Eu vou chegar em casa e eu tenho todos esses suportes que me relaxam, me geram prazer. Consequentemente, se me gera prazer, o que acontece com o meu cérebro? Serotonina. Lembrando, é só o chocolate que traz isso. Não, gente, não é só alimentação. Todos esses aqui dentro da minha mente vão me gerar prazer. Então eu não tenho só um.
Eu posso contar com todos esses pontos dentro de mim. Por isso que é tão importante curar a mente. Olha pra você ver, são 5 pontos. Eu posso ter 10, eu posso ter 20, posso ter quantos eu necessitar. E toda vez que eu sentir aquela necessidade de extravasar, o que eu vou fazer? Usar quaisquer um destes. Então, por exemplo, se eu utilizo só alimentação, o movimento que eu tiver de saco cheio da reeducação alimentar, o que eu vou fazer? Vou chutar o balde, comer tudo que eu tenho direito. E aí vou falar que essa dieta é uma bosta, que essa nutricionista é uma bosta, que essa academia é uma bosta. E no fim, nada é real. Não é real por quê? Não é a nutricionista que é uma bosta, é justamente você. E aí quando você entende que realmente a culpa não é culpa, gente. Culpa é um sentimento baixo. É a responsabilidade. A responsabilidade daquela escolha ali foi sua. Porque na sua vida você se oprimiu de se relacionar, você se oprimiu de ler, você se oprimiu de trazer prazer na atividade física, você se oprimiu de ter hobbies tranquilos, né, que te trazem prazer. O que acontece com você ali dentro? Ali dentro não tem suportes de prazer. E aí, prazer é um dos blocos energéticos. De quê? Que trazem a obesidade. Como assim? Se eu não tenho nenhum movimento além da alimentação que me gera prazer, eu tenho que o quê? Um único, né? Então, quando eu tenho um problema, eu vou fazer isso daqui. E aí, o que acontece, né? Hoje, a partir de agora, vocês já vão começar a anotar o que vocês gostam de fazer. Para que vocês vão anotar o que vocês gostam de fazer? Vocês vão anotar com o intuito de: eu vou começar a aumentar o meu prazer de viver. Aí, quanto mais prazer eu tiver de estar vivo, estar na Terra, mais eu vou me sentir pertencente. Mais eu vou ficar feliz, mais serotonina meu cérebro vai produzir. Aí os hormônios vão começar a movimentar dentro de mim. E aí eu vou sobrar energia para mim. Olha para você ver o tanto que é pequeno. Uma perspectiva, eu falei um bloco do prazer. Né? E tem vários outros que eu já comentei antes, mas eu falei a fundo o bloco do prazer. Então vamos pegar mais profundo ainda o bloco do prazer. Vocês vão fechar os olhos agora e conectar com o prazer. E vai perceber qual que é a primeira questão que vem dentro de vocês. Então, ó, fechem os olhos, conectem aqui dentro do coração, tragam a consciência para dentro do coração e pensem na palavra prazer. Para a maioria vai vir alimentação, às vezes um sanduíche, uma pizza, alguma outra coisa. Aí tem gente ali que gosta, por exemplo, de dança. Vai vir ali o movimento da dança. Vai ter gente que vai vir, às vezes, uma luta. E aí tá ali o movimento da luta. Vai ter gente que vai falar assim: nossa, ler me gera prazer. Vai estar ali aquele movimento. Costurar. E aí reparem bem que o movimento é o quê? Eu sempre buscando a minha válvula de escape no meu prazer. E aí quando a gente vai entendendo isso, o que acontece? Eu vou começar a aumentar o meu prazer de vida. Então vamos lá. Se eu gosto de dançar, faça uma atividade física na dança, gente. Não adianta vocês ir pra academia se você gosta de dançar. Tá, academia é bom, mas gerou prazer? Excelente, maravilhoso. Não gerou prazer? Rapidinho você vai largar, vai falar que não engorda, ó, que não emagrece por culpa da academia, porque a atividade física é ruim. Aí você tá o quê? Colocando no senso comum que qualquer atividade física é ruim. Não, então vocês têm que achar uma, talvez que não que gere prazer, mas pelo menos que não gere desprazer. Que não fique ali naquele movimento assim, ó. Ah, eu tô vindo por obrigação. Porque a partir do momento que você começar a fazer as coisas por obrigação, consequentemente, a sua vida não vai encaixar mais. Por quê? Você não tem mais aqueles suportes mentais para quando você estiver estressado do trabalho, quando você estiver brigando com o namorado, quando você estiver ali brigando com a família. Você não tem nenhum suporte dentro de você. Então, os blocos energéticos, igual eu estava comentando, são movimentos de quê? De nos dar suporte de vida. Então, por exemplo, né, para o emagrecimento, eu colocaria 36 blocos. Nossa, João Paulo, mas é bloco demais. Sim. Tem bloco lá, por exemplo, recuperando poder com a mãe. Nossa, mas a mãe, o que tem a ver a mãe com o movimento do prazer? Não é? O bloco do prazer é outro. O bloco da mãe é um processo de quê? A mãe é o lado feminino, né, do relacionamento. A não ser que ela tenha muito o lado masculino, não é questão de sexualidade, é questão de energia. O que é o lado feminino? É o lado do sentimento,
é o lado da emoção, é o lado acolhedor, que traz mais amor. Tem pais que são assim, tem mães que são assim, né? Por isso que eu tô falando nesse sentido que seria o padrão. Não, mas não tem que seguir o padrão, tá, gente? Na verdade, o equilíbrio, a gente tem que ter os dois. Então, por exemplo, se eu tenho um bom relacionamento com a minha mãe, no momento de estresse, eu vou lá ter aquele suporte. E aí, se eu tenho um bom relacionamento com a mãe, consequentemente, eu vou o quê? Trazer aquele sentimento do feminino pra dentro de mim. Eu vou ter aquele pertencimento. Eu vou ter aquele amor. E, consequentemente, eu consigo também me amar. Por quê? A mãe, ela tem 50% do meu DNA. Quando a gente nasce, a gente aprende lá na genética da escola. Não sei se vocês vão lembrar. Ó, eu sou homem, então tem um X e um Y. O meu X vem da minha mãe e o meu Y vem do meu pai. Quando eu vou ser gerado, vai entrar o X e o Y no meu DNA para minha gestação. E aí vai vir João Paulo. Então, do meu X veio o quê? Todo o processo de DNA da minha mãe. Por isso que eu falo que honrar pai e mãe às vezes se torna complicado, porque a gente honra às vezes sem saber. Então, reparem bem que muitos dos nossos processos vêm da mãe ou vêm do pai, sem a gente perceber. A gente fala brigando, julgando, criticando, um processo que nós também temos. E aí, quanto mais você exclui, mais você honra aquele processo. Então, por exemplo, se a minha mãe tem um processo de querer ser mãe demais, que é aquela mãe hiperprotetora que cria o filho dentro de uma bolha, o que acontece? Eu tenho que aprender a acolher aquilo dali, para curar um bloco da mãe, por exemplo. Ai, João Paulo, mas acolher isso é muito ruim. A minha mãe não deixa eu fazer nada. Mas às vezes você também não quer. Ah, quero sim. Vive um dia sozinho, então. Não dou conta. Já começou o apego da mãe. E aí são movimentos de quê? Vamos curar esse processo. Então, eu vou começar a trazer a independência. Ó, atitude. Aí vem lá do pai, tá vendo? Eu vou começar a trazer um movimento de força, de segurança, de poder pessoal, de poder de escolha. E aí tá ali, ó, todo o movimento contrário ao da mãe. Por isso que eu falei que todo mundo tem os dois. Tanto o masculino quanto o feminino. Então, quando a gente entende que a nossa raiz é justamente meu pai e minha mãe, a minha árvore da vida aqui pra cima só vai prosperar se o quê? Se eu acolhê-los de uma forma saudável. Ai, João Paulo, mas e aquelas pessoas que nem conversam com a mãe? E se eu for adotado? Não importa. Ah, mas você julga às vezes a adoção. Nossa, é mesmo. E as pessoas não pensam nisso. As pessoas estão sempre colocando os pais como errado, os pais como isso, os pais como aquilo. E aí, às vezes, eles esquecem de refletir que... Ai, a minha mãe também sofreu a mesma coisa do que eu. O meu pai também sofreu a mesma coisa do que eu. Não tinha como passar de forma diferente, porque ele aprendeu dessa forma, ou ela aprendeu dessa forma. Não, João Paulo, mas ela tinha a obrigação de ter mudado na vida dela. Não importa, ela não mudou. Foi o que ela conseguiu te passar e você tem que acolher. Ela não teve o conhecimento que você tem. Ela não teve o estudo que você tem. E se você está tendo a oportunidade agora de entender, de aprender, de conhecer, é a sua responsabilidade de mudar. Porque se os seus filhos virem, né? Às vezes tem gente que já tem. E não adianta reclamar que você ensinou errado, tá? E aí, quando seus filhos virem, você vai trazer de uma perspectiva diferente. Ah, mas se a minha mãe é hiperprotetora, ela que não me deixou ir pro mundo. Tudo bem. Hoje você é maior de idade, hoje você entende. Já não é vacinado, Covid não tem pra todo mundo ainda, mas das outras vacinas, sim. Brincadeira à parte, vamos lá. Então é vacinado, é responsável pela própria vida. E aí o que acontece? Você que tem a responsabilidade de mudança. Mudança a partir de quê? Do agora. Nossa, João Paulo, mas então todos os meus processos eu aprendi com a minha mãe. Sim. Todos os meus processos eu aprendi com meu pai. Sim. Então tem um movimento ali dentro de você que chama-se criança interior. Criança interior, na verdade, ela é a maior parte do nosso eu. Se eu sou medroso, pode ser às vezes um movimento com excesso da mãe, igual eu falei, hiperprotetora. Né? E eu acreditei que só com alguém eu conseguiria suprir aquilo dali. Ou o movimento contrário. Às vezes foi justamente o pai que não me ensinou a ter atitude. Nossa, João Paulo, é complexo. É.
Mas é importante a gente entender, é importante a gente aprender, porque enquanto mais suportes eu tiver dentro de mim, lembrem-se, mais eu me torno consciente, mais a minha consciência se abre. Enquanto mais a minha consciência se abre, mais eu me curo e mais fácil fica eu me alimentar. E aí eu posso me alimentar de uma forma tranquila, sem estar com preocupação de engordar. Por quê? O meu metabolismo ele é consciente. O meu movimento é consciente. E toda vez que eu estou estressado, eu tenho suportes. Para quê? Para suprir aquele estresse. Ah, mas eu tenho estresse demais. Tudo me faz raiva. Falta de quê? De mudança. Então, todas as mudanças da nossa vida são por quê? Porque eu quis. Eu optei mudar. Por quê? Eu acreditei que mudando eu ia ser melhor. Eu acreditei que mudando eu teria o quê? Uma nova perspectiva de vida. Eu teria o quê? Um movimento melhor na minha vida. Então eu teria relacionamentos melhores. E aí olha para você ver que interessante. Quando você reflete que dentro de você tem às vezes uma criança ferida pelo pai, pela mãe, por traumas da sua infância, às vezes seria um bullying, por exemplo, você começa a entender também que a criança ela é birrenta, ela é pirracenta, ela não sabe se relacionar, ela não sabe o que dar energia, só receber. E aí você começa a visualizar todo um processo em volta de você mesmo ou das pessoas, que tem várias pessoas que são assim. Sim, muitas pessoas que são assim. Porque dentro deles tem uma criança ferida. Então hoje, no finalzinho da aula, né, vou dar esse ganchozinho agora, no finalzinho da aula, eu vou fazer uma mini liberação da criança interior. Né? Na hora que a gente finalizar essa parte aqui, né, eu vou fechar a live, vou abrir de novo, porque essa aqui eu vou deixar salva e a outra não. E aí o que nós vamos fazer? Eu vou liberar minha criança interior. Eu vou liberar por quê? Se ela tá presa, reprimida pelo pai ou pela mãe, ou por mim mesmo, ou por algum trauma, eu liberando ela, eu libero parte do trauma. Por mais que seja um movimento curto e pequeno, eu liberar a minha criança interior trabalha todo um processo de engajamento do quê? Do meu entusiasmo, do meu comprometimento, dos meus suportes de vida. E aí, consequentemente, eu aumento o meu direito de escolha, o meu dever, o meu potencial de escolha, o meu potencial pessoal, meu poder pessoal. E aí, minha valorização pessoal. Quando tudo isso está em movimentos tranquilos, o que acontece? Eu tranquilo, resolvo a minha vida de forma tranquila e eu consigo me alimentar sem peso na consciência. Ah, João Paulo, mas se eu não tenho peso na consciência, eu não vou ter peso no corpo, então não? Consequentemente, não. Só se você tiver muito movimento de alimentação, lógico, aí modifica alguma coisa. Então, por exemplo, vamos pensar agora mais um pouco no efeito sanfona. Ah, João Paulo, tudo que eu como eu coloco culpa. Ah, eu comi um doce. Nossa, agora eu vou engordar. Nossa, mas agora minha vida vai ficar assim. Nossa, mas eu acabei com a minha dieta. Pensa pra vocês verem que se você acabou com tudo isso, consequentemente você não quer continuar. Porque tá tudo falido. Tá tudo falido. Então pensa bem antes de afirmar que você perdeu tudo. Errar, gente, é humano. Não existe perfeição. Não existe. Não existe, nunca vai existir. Não, João Paulo, fala isso não. Jesus Cristo foi perfeito. Não, não foi. Foi na medida do possível. Ele, ainda perfeito da forma dele, foi julgado, foi crucificado, ele apanhou, ele não foi aceito por todo mundo. E aí, quando a gente vai entendendo tudo isso, a gente para de se cobrar perfeição. Então, a alimentação não precisa ser perfeita. Eu não preciso treinar todos os dias. Mas, lógico, eu tenho que entender o planejamento que eu falei lá no início. Colocar aquele movimento de uma forma equilibrada dentro de mim. Para quê? O dia que eu quebrar, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu compenso no outro dia, eu treino um pouquinho a mais, eu faço um jejum, ou eu como um pouquinho a menos, e aí eu vou me equilibrando novamente. Para quê? Reeducando a minha mente a não ter culpa, não ter remorso, não ter mágoas, né? E eu vou, consequentemente, curando processos interiores. Resumindo um pouco o processo que a gente já falou, né, já trouxe para vocês entenderem, para ficar mais firme e contundente dentro de vocês, reflitam um pouco sobre se eu tenho todo esse processo em equilíbrio dentro de mim, né, eu não vou ficar julgando.
Eu não vou ficar criticando o outro. Então fica tudo muito mais tranquilo. Fica mais tranquilo por quê? Porque dentro de mim tá forte, tá tranquilo, tá seguro. Então eu consigo trazer todo esse sentimento para as minhas atitudes. Então, por exemplo, hoje eu decidi treinar. Eu vou lá, eu vou treinar tranquilo, concentrado, para quê? Pelo meu propósito de vida, que seria emagrecer. Então tá tranquilo. Eu já achei atividade física que às vezes me gera mais prazer. Às vezes eu já achei atividade física que me deixa num movimento mais leve, que vai gerar serotonina, tá vendo? O movimento do equilíbrio lá dentro. E aí quando a gente vai conseguindo entender esse processo dentro da gente, a gente entende esse processo aqui de fora. Então, corrigindo, né, complementando, o efeito sanfona ele só acontece quando o meu corpo ele emagrece, mas fica defasado dos sentimentos do emagrecimento. E aí o que acontece posterior àquilo? A culpa está aqui dentro, a falta do pertencimento está aqui dentro, da mãe está ali. E aí o que acontece? Um dia aquele balde ali derrama e eu quero suprir tudo aquilo com comida de novo. Consequentemente, eu me reconstruo no antigo. Né? Então, quando a gente vai entendendo que todo o nosso processo de vida ele vai ser gerado nisso daqui, como assim todos os processos de vida, João Paulo? Por exemplo, a questão do financeiro também, meus relacionamentos também. E tudo e qualquer coisa que tiver limitações da minha vida, provavelmente tem um buraco aqui dentro. Que a gente chama de quê? De trauma. Ou de limitação, ou de crença, ou de conjuntos, né, de blocos energéticos. Então, quando a gente vai entendendo que tudo na nossa vida tem blocos, a gente vai o quê? Lapidando aquele bloco, criando suportes. Então, a gente pode criar o suporte, por exemplo, igual eu falei, do prazer. Para quê? Para o dia que eu tiver de saco cheio e me alimentar mais, né, eu ali não me culpar, eu conseguir manter a minha dieta a longo prazo. E aí, consequentemente, aquele momento volta a estar em equilíbrio. Então, aquele movimento é sempre gradativo. Se eu tiro tudo de uma vez só, o que acontece? Eu abro todos os meus blocos de uma vez só. Por isso que a pessoa fica doida. Nós, João Paulo, cortei arroz, cortei doce, cortei feijão, cortei massa, cortei tudo, cortei glúten e eu fiquei doido. Você abriu todas essas camadas de uma só vez. Então é reduzindo aos poucos para quê? Para se adaptar. Ou entrar em processos em conjunto. Como assim? Eu faço sim reeducação alimentar. Eu faço sim atividade física, João Paulo. Coloca ali também, gente, um psicólogo, um terapeuta. Alguma questão que vai conseguir te conciliar aqui dentro. Né? Em níveis de prazer, em níveis de trazer aquele movimento interno a fechar o buraco. Eu não tenho que fechar ele com comida, eu tenho que fechar ele com sentimentos, com sensações. Enquanto eu tentar fechar os meus buracos emocionais com comida, eu vou ser obeso. Mas eu não sou obeso, mas eu tenho a facilidade de ir e voltar. Significa que eu tenho um bloco muito aberto e que toda vez eu sou radical no meu processo. Lógico, radicalismo às vezes se torna vantajoso. Sim. Às vezes me dá um suporte? Sim. Mas vai depender de cada um. Então, quando a gente vê o processo da pessoa, a gente tem que analisá-lo. Eu tenho que analisar para ver o melhor para aquela pessoa. Então, por exemplo, às vezes para mim, um movimento radical é ótimo. E às vezes, para outra pessoa, é péssimo. E eu tenho que entender isso. Né? Então, como que a gente faz o entendimento disso? Né? Na terapia, a gente faz através da leitura de campo. Na atividade física, igual eu falei, a gente vai trazer, às vezes, um processo de percepção subjetiva de esforço. Que aí tem que curar, às vezes, um bloqueio lá da preguiça. Né? O que é isso? Eu suei e eu já tô cansado. Eu fiquei ofegante, eu já tô cansado. Eu não posso nem suar, porque se eu suar, eu tô morrendo. Meu metabolismo se acelerar, meu coração, que eu tô sofrendo ataque cardíaco. Gente, não é assim. A subjetiva de esforço é entender que, até certo ponto, eu estou apenas cansado, acima disso que poderia ser prejudicial. Então, a gente tem que entender o quê? A pessoa. O primeiro que comentar um eu aqui, eu vou fazer uma leitura de campo. Né? O que é a leitura de campo? Eu vou explicar, então, até alguém comentar ali pra mim.
eu vou fazer o movimento de entrar no campo da pessoa e trazer percepções de quê? De blocos que estão ali desalinhados, né? Para ver o que, que a pessoa teria que curar dentro dela para ela se sentir mais bem equilibrada, né? Então, assim, ó. Eu vou ler só o da primeiro, tá, gente? Eu não vou falar o nome, depois, né, a pessoa... O sobrenome é Fonseca, tá? O primeiro movimento da pessoa ali, né, dessa pessoa com o sobrenome é Fonseca, vem um movimento de estar congelado, né? Esse movimento de estar congelado vem muito da preocupação do julgamento, né? Então, enquanto ela viver esse movimento de preocupação do julgamento, de se reprimir, de ter que se congelar, de que se ela tiver mais leve, mais tranquila, ela não vai ser aceita, ela vai se sentir nesse movimento, né, com blocos abertos, blocos furados. E aí isso aqui não reverbera somente no peso, isso aqui também reverbera, por exemplo, num relacionamento, porque ela começa a se anular perante, às vezes, uma relação. Ela começa a fazer movimentos dentro, né, de um contexto que não encaixa, né, na vida dela. Por quê? Se a pessoa tem que criar, né, às vezes, um personagem para as pessoas aceitarem, uma hora ela fica de saco cheio. E aí acaba que, dentro daquele processo, não fica legal, não fica saudável. E aí ela tem que o quê? Ela tem que manipular toda vez aquele processo para a pessoa aceitar. Então, às vezes, acontece muito, né, nos pacientes. A gente cura muitos processos, aí ele fala assim... Ah, João Paulo, começou a mudar tanta coisa, eu troquei de serviço, as pessoas ao meu redor mudaram, e aconteceu tanta coisa, mas em tão pouco tempo. Por que que aconteceu? Porque se eu tiro aquele movimento, a pessoa tá ali congelada, sempre assim, rígida e preocupada, e aí ela começa a ser uma pessoa leve, como é que acontece? Ela começa a atrair pessoas que são mais leves. E as pessoas que ela tinha que ficar reprimida e ela não é mais reprimida, o que que acontece? Começam a julgar. Mas ela não tá importando, porque ela não é mais reprimida. Então essas pessoas começam a assumir da vida dela. Então, muito dos nossos blocos energéticos, justamente, trazem pessoas que a gente mesmo pediu. Nó, João Paulo, então eu trouxe um monte de amigo invejoso, um monte de gente ruim, que só me julga, que só me critica. É culpa minha? Gente, lembra, não é culpa, é responsabilidade. Sim, é responsabilidade sua. Então, o que eu faço para mudar, João Paulo? Eu tenho que ser mais fiel ao quê? À minha identidade, ao meu processo, ao meu sentimento. Para quê? Para eu parar de criar os efeitos sanfona. Né? O efeito sanfona é aquele movimento, eu começo a mudar, só que eu não quero desapegar do passado. Eu não quero desapegar das pessoas que estavam ali. Eu não quero desapegar porque eu acho que eu não mereço viver ali na frente, evoluído. Evoluído pode ser financeiramente, de relacionamentos, ou de quaisquer questões, por exemplo, física, né? Igual eu falei, questão de emagrecimento, ou quaisquer questões que sejam, né? De eu me sentir bem comigo mesmo. É os ganhos. Né? Então, às vezes, por exemplo, a pessoa tem depressão. Pensa pra você ver, ela também tem um ganho. Ah, não tem não, João Paulo. Ela tá ali sofrendo. Tá, tô tirando o sofrimento dela. Eu entendo o sofrimento, eu já tive. Tô falando com realmente poder de palavra. Então, quando você entende isso, por exemplo, a pessoa tem depressão, mas ela tá tendo um ganho naquilo dali. Pode ser, às vezes, o ganho de quê? Atenção da mãe, que ela não tinha antes. Atenção do pai, do namorado, da família, dos amigos. Ela tá ganhando atenção. E aí, quando ela ganha atenção, ela vê que a depressão se torna vantajosa. Né? Ela ganha presentes. Aí tem um monte de gente rodeando. E aí ganha dó, ganha empatia, ganha um monte de coisa. E aí tá. Comecei a curar da depressão. Não tô ganhando mais nada disso. Ninguém gosta de mim mais. Volto pra depressão. Tá vendo o julgamento? Ó? E aí eu tô curando de novo. Nossa, ninguém quer mais ficar perto de mim. Gente... Eu não preciso das pessoas me babando o ovo. Eu preciso primeiro de mim. Então, enquanto eu não for completo comigo, o emagrecimento não vai ser legal, porque eu vou acabar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, tentando agradar ou me congelando, igual a leitura que eu fiz, né? E quaisquer outros movimentos da minha vida vai ser a mesma coisa. Então, por exemplo, adianta eu, por exemplo, trocar um trabalho, sair de um serviço e ir para outro? Se você não tiver mudado aqui e aqui,
você vai atrair o mesmo tipo de serviço. Ah, não, mas eu saí de uma empresa que trabalhava com arroz e eu fui trabalhar numa empresa agora de salada. Daí, você vai atrair pessoas. Você vai atrair, não é o lugar. Você vai atrair pessoas que têm as mesmas sensações e sentimentos que você fazia viver ali, o seu ciclo, para viver agora aqui. Ah, João Paulo, então não mudou nada, não. Às vezes o salário aumenta ou piora, não sei, o serviço aumenta ou piora, mas o aborrecimento vai ser o mesmo. É o efeito sanfona, ó. Eu saí daqui achando que eu ia emagrecer, ou achando que eu ia viver melhor, e voltei para cá sem o quê? Curar os meus blocos emocionais. Então, quando a gente entende que esses blocos só vão se fechar quando eu começar a olhar para dentro, quando eu começar a olhar para mim, aí a gente começa a entender um processo que é o quê? A sabedoria. Por exemplo, repara um idoso. Olha pra você que interessante. Tem idosos que são rabugentos. Não tô criticando, conheço de todos os dois tipos, tá bom? Então tem idosos que são rabugentos e tem idosos que são dóceis. Agora pega um idoso rabugento e conversa com ele 5 minutos. Ah, não aguento nem ficar perto. Porque ele tá reclamando, ele tá julgando as escolhas que ele fez. Ou seja, ele não foi feliz. Ele se anulou, pode ser numa relação, na vida, no trabalho. E aí, de repente, ele acorda pra vida e fala assim, eu não vivi. Entendem? Agora, ó, o bloco dele tá assim, né? Entende esse outro idoso aqui? Não, que delícia que é ficar perto desse idoso. Ele conta tanta história gostosa, ele conta tanta coisa da vida, ele viveu tanto. Olha pra você ver quanta sabedoria. Entende por quê? Ele, ó, os blocos dele, foi feliz consigo mesmo, para depois ser feliz com os outros. Ele importou com a sua opinião e depois com a opinião do outro, né? Então, mas eu tô... Não, gente, esquece os julgamentos, esquece as críticas, esquece os mimimis, desculpa. Vamos prestar atenção em si, tá? Não pensa outra coisa, não. Vamos continuar. Então, ele se amou, se respeitou. Ele começou a olhar para dentro e trazer as suas próprias verdades, a sua própria vida, as suas próprias escolhas. Então, enquanto ele não olhou para dentro, ele não foi feliz. E aí, esse idoso aqui, ó, que é saudável, que é legal de ficar perto, ele é feliz porque ele preocupa com a sua energia, com os seus blocos. Ah, João Paulo, tem como ficar assim perfeito? Não. De vez em quando vai vir uma coisinha aqui, ó, porque eu tenho mais um pequeno aprendizado. Tá vendo um buraquinho pequenininho? Pois é, mais um aprendizado que eu tenho. Não, João Paulo, então você também tem que aprender? Tem, passo raiva de vez em quando. Ou às vezes frequente, sei lá, depende do quê. Por quê? Todo e qualquer ser humano nasceu para aprender. Por que eu tô falando isso? Ainda pausei. Pra vocês entenderem uma coisa. Enquanto vocês viverem buscando a perfeição, não vão viver. Entendeu? Lembra lá, ó, na medicina? Um tempo só o coração é morte. 2 tempos é vida. Tô no alto, eu agradeço. Tô no baixo, eu aprendo. Agradeço, aprendo, agradeço, aprendo, agradeço, aprendo. Não quero nem agradecer nem aprender. Eu quero viver perfeito. Então pode ir embora. Já aprendeu tudo. É assim que funciona a vida. Então, gente, é muito nesse sentido, né? O efeito sanfona, na verdade, é eu esquecer dos meus blocos emocionais, eu esquecer dos meus blocos energéticos, eu esquecer da minha vida para virar um idoso rabugento e viver me anulando. Consequentemente, eu faço atividade, faço tudo, emagreci, fiquei magrinho. Mas eu esqueci disso daqui, ó. Eu esqueci da minha vida. Porque às vezes eu tô emagrecendo pro outro, às vezes eu tô fazendo atividade física porque o outro falou que eu tô gordo, e eu naquilo ali, gente. Vamos começar a preocupar com os próprios blocos. Entenda que esses blocos aqui são muito mais importantes que a crítica, que o julgamento. Ah, mas se a pessoa sumir da minha vida? Livramento. A gente perde pessoas porque a gente começa a mudar. Só que a gente não perde. As pessoas somem, não tem briga. São movimentos simples, são movimentos leves, são movimentos tranquilos de viver. Porque começa, ao mesmo tempo que somem essas pessoas, a aparecer pessoas próximas de quem eu estou me tornando. Então, são movimentos vantajosos para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E, consequentemente, eu preocupado comigo mesmo, tentando diminuindo, na verdade, tudo isso, o que acontece comigo?
o meu movimento para de ser sanfona. Ele para de ser oprimido pelas mãos alheias e ele começa a ser aberto pelas minhas próprias mãos. Eu ganho o meu próprio espaço e aí começo a ter as minhas próprias escolhas, as minhas próprias verdades, a minha própria vida, as minhas próprias relações, né? Então eu começo a ter vida própria. Então, para a quebra do efeito sanfona, na verdade, é justamente isso, né? Eu consigo o quê? Manipular o meu processo de vida. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou fechar essa live e vou abrir a próxima para a gente fazer a meditação da criança interior, tá bom? Essa aqui eu vou deixar salva, a outra não, né? Então vamos ter mais lives daqui a uns dias, vai ser as mesmas coisas. Tem sempre um processo de cura e limpeza, mas é só para quem estiver online. Fechou? Muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima.